Holanda, um país europeu conhecido como Países Baixos, é um ponto turístico, muito bonito. Há várias cidades incríveis para visitar e a mais famosa é Amsterdã, além de ser conhecida por causa da quantidade de bicicletas e ciclovias que possui. Já no futebol é a famosa laranja mecânica, certo? Todos sabem o quanto esse país é incrível, mas você já ouviu o lado sombrio deles? O que eles temem? Se interessou? Vem comigo, Uithuiven. Uithuiven significa literalmente mulheres brancas ou damas brancas em holandês antigo. Elas são espíritos femininos que aparecem como figuras envoltas em névoa branca, flutuando sobre os campos, florestas ou entradas de cavernas. Essa lenda tem raízes tanto paganistas quanto cristãs. No folclore mais antigo, as Uithuiven eram vistas como sábias curandeiras, xamãs ou feiticeiras benevolentes que ajudavam as pessoas com ervas medicinais e conselhos espirituais. Após sua morte, elas continuavam a existir como espíritos protetores ligados à terra onde viviam. Com o passar do tempo e a influência do cristianismo medieval, sua imagem foi se tornando mais sombria e fantasmal. Passaram a ser associadas a espíritos de mulheres que morreram de forma trágica ou não encontraram paz. As Uithuiven são geralmente descritas como aparecendo em noites de névoa, assombrando túmulos, cavernas e colinas, especialmente onde se acredita que foram enterradas. Às vezes enganam ou testam viajantes solitários. Se a pessoa for respeitosa, sai ilesa. Se zombar ou desrespeitar, pode se perder na névoa para sempre. E ainda na véspera de Natal, na tradição holandesa e germânica antiga, era considerada uma noite liminar, um tempo em que o mundo dos vivos e dos mortos se aproximava. Era quando espíritos antigos vagavam mais livres. As forças da natureza estavam em seu ponto mais fraco ou mais forte. Depende da tradição. As Uithuiven, como espíritos entre mundos, aproveitavam para vagar e vigiar os vivos. Além disso, essa noite coincide com tradições do solstício de inverno, que acontecia poucos dias antes do Natal cristão, marcando o fim do ciclo escuro e o início do retorno da luz. Um momento carregado de simbolismo espiritual. Mitos van der Linguen. Você tem medo de lugares nebulosos, aquela névoa chata, que não enxerga literalmente nada? Então essa é para você. E essa é uma lenda folclórica conhecida, tanto na Holanda quanto na Alemanha e Luxemburgo. Na região de Veluwe, na Holanda, há uma antiga trilha que atravessa florestas densas e campos planos. Nos dias claros, é um caminho simples. Mas nas noites em que a névoa desce cedo, o caminho se transforma. Conta-se que, ao caminhar sozinho na névoa, você começa a ouvir vozes familiares, sua mãe chamando por você, ou o riso de uma criança que você jura conhecer. Mas não há ninguém. Então, a trilha se curva onde antes era reta. Árvores aparecem onde antes era campo aberto. O ar fica mais frio. O tempo desacelera. Ou acelera. Alguns dizem que, se você continuar andando, uma figura feminina envolta em névoa branca caminha ao seu lado. Ela não fala. Apenas sorri, um sorriso calmo, que esconde algo terrível. Quem tenta falar com ela nunca retorna. Outros voltam, mas apenas horas depois, embora digam que só passaram minutos na névoa. Seus cabelos estão brancos. Sim, isso, mesmo os holandeses acreditam que se adentrar essa névoa você envelhece. Ou suas vozes mudaram. Alguns jamais voltam a dormir em paz. As pessoas da vila dizem que são os Mistigästen, espíritos da névoa, que testam os corações dos viajantes. Se você estiver com más intenções, eles o perderão no tempo. Se for puro, talvez deixem você ir. A donzela do Castelo Loevestein. O Castelo de Loevestein, situado na confluência dos rios Vaal e Maas, era uma fortaleza militar e também uma prisão famosa. Mas muito antes disso, nos séculos medievais, ele foi palco de uma tragédia esquecida pelos homens. Mas não pelos fantasmas. Conta-se que a filha de um lorde influente vivia em Loevestein, a Lady Cateline, uma jovem nobre conhecida por sua beleza e espírito livre. Ela era educada, gentil com os servos e amava observar os barcos que passavam pelo rio. Mas seu pai queria casá-la com um duque de outro reino para fortalecer alianças políticas. Cateline, porém, se apaixonou por um cavaleiro inimigo capturado durante a guerra, um prisioneiro mantido nas celas abaixo da torre. Eles se encontravam às escondidas. Trocaram promessas, poemas, juras. Ela dizia que preferia morrer do que viver sem ele. Quando seu pai descobriu o romance, considerou aquilo uma vergonha mortal.
mandou executar o cavaleiro sem julgamento e trancou Cateline na torre mais alta do castelo, sem luz, sem livros, sem contato humano, até aprender o que é lealdade. Mas ela nunca gritou, nunca implorou. Apenas esperou. Por semanas, meses e até anos, e os criados pararam de levar comida. O silêncio tomou conta da torre. Um dia, alguém subiu por curiosidade e a encontrou deitada no chão, morta, vestida de branco, como se ainda esperasse que a porta se abrisse para o amor de sua vida. Morreu com um colar de prata nas mãos, o presente que o cavaleiro lhe deu na prisão. A lenda conta que desde então, moradores locais e guardas relatam aparições de uma figura feminina vestida de branco, andando silenciosamente pelas muralhas ou olhando da janela da torre mais alta. Alguns dizem que ela espera o espírito do cavaleiro, outros acreditam que busca alguém para levar sua dor embora, e há quem jura que, ao ouvir o nome Cateline perto da torre, a figura para e olha diretamente para você. Hoje, Loevestein é um museu, é permitido visitas. Quem sabe você encontra Cateline chorando ou, pior, o espelho amaldiçoado de Utrecht. Cara, essa lenda você vai achar que parece um conto de fada dos irmãos Grimm, mas não é. Havia uma senhora chamada Madalena van Breugel, conhecida em Utrecht por sua incrível beleza e sua arrogância ainda maior. Ela era rica, jovem e obcecada com sua aparência. Dizia-se que passava horas por dia diante de um enorme espelho ornamentado, de moldura negra, feito sob encomenda por um misterioso artesão vindo da Alemanha. Esse espelho era diferente. Tinha um brilho frio, quase metálico, e refletia com perfeição absoluta. Alguns diziam até demais. Segundo os boatos, o espelho teria sido feito com vidro de um altar profanado e banhado em sangue de virgens sacrificadas durante uma guerra esquecida. O artesão que o entregou a Madalena desapareceu dias depois, e ninguém jamais encontrou seu ateliê. Logo, coisas estranhas começaram a acontecer. Ela começou a ouvir sussurros vindos do espelho. Seu reflexo, por vezes, movia-se diferente dela, como se tivesse vida própria. E então, numa noite, ela viu o próprio rosto envelhecendo diante de seus olhos, como se o tempo tivesse acelerado apenas ali, na imagem refletida. Desesperada, ela quebrou o espelho com um candelabro. Mas o reflexo não desapareceu. Ele continuou lá, mesmo em estilhaços. Dias depois, encontraram Madalena morta diante dos cacos, com o rosto enrugado, olhos afundados, pele cinzenta e apodrecida, como se tivesse morrido de velhice súbita. Mas seus criados juraram, na noite anterior, ela ainda era jovem. Desde então, ninguém ousa guardar espelhos antigos nas casas de Utrecht. O espelho foi recolhido pelas autoridades da igreja, mas sumiu misteriosamente do cofre onde fora trancado. Acredita-se que o espelho ainda existe, e que aparece, de tempos em tempos, em leilões antigos ou mansões esquecidas. Dizem que, quem se olha nele vê mais do que o reflexo físico. Vê os pecados, o peso da alma, e o destino que carrega. Alguns enlouquecem ao encarar-se por tempo demais, outros morrem dormindo na noite seguinte. Ou seja, se você for morar na Holanda, garanta que esse espelho não esteja na sua casa por engano. Nacht Marsen. Você já teve paralisia do sono, um peso no peito? Se sim, provavelmente está pensando na pisadeira, mas dessa vez não é. Esses são os Nacht Marsen. A lenda dos Nacht Marsen, também conhecidos como Cavaleiros Noturnos ou Espíritos do Pesadelo, é uma das mais antigas e assustadoras dos Países Baixos. Ela está enraizada em vilarejos rurais, onde o medo do sono e da escuridão era algo real e cotidiano. Ele é de séculos atrás. Muitos o chamam de demônios do sono. Na calada da noite, quando tudo está silencioso e até os ratos se recolhem, eles vêm rastejando pelas frestas das janelas, pelas chaminés, pelas portas mal trancadas. Eles não são vistos. Não possuem forma definida. Mas todos conhecem seu toque. São os Nacht Marsen, espíritos sufocantes que sentam no peito dos humanos enquanto dormem, paralisando seus corpos e injetando pesadelos profundos e mortais em suas mentes. Eles entram silenciosamente no quarto da vítima, sobem sobre seu peito com um peso sobrenatural, como se carregassem toda a escuridão do mundo. A vítima acorda, mas não consegue se mover. Apenas sentir. A boca tenta gritar, mas os pulmões não respondem. A mente é tomada por imagens grotescas, vozes distorcidas, e a sensação de que está prestes a morrer. Alguns sobrevivem. Outros nunca acordam. Dizem que esse ser pode ter 3 aparências. Uma figura encapuzada com olhos brancos e braços longos. Uma mulher velha, deformada, com dedos finos e pernas quebradas.
arrastando-se pelo teto, ou mesmo um cavalo negro com olhos de brasa, que entra em sonhos e os transforma em tormento. Alvo preferido deles são crianças e pessoas felizes e esperançosas. Dizem que os Nartimar são mentes inocentes e odeiam a alegria verdadeira e por isso atacam. Crianças que dormem sozinhas, jovens apaixonados, sonhadores que acreditam em esperança. Eles se alimentam do contraste entre felicidade e pavor. Dizem que para evitá-los é bom colocar tesouras abertas debaixo do travesseiro, deixar um balde de água aos pés da cama, para que eles se afoguem em sua própria imagem refletida, colocar sapatos invertidos na porta do quarto. Alguns creem que os Nartimarsen não são apenas espíritos do pesadelo, mas sim almas torturadas que morreram sufocadas ou queimadas vivas, voltando para infligir o mesmo destino. Outros dizem que eles são enviados por alguém que te odeia profundamente, como maldições vivas. O demônio de Biesboshi. Por séculos, os pescadores e barqueiros da região de Biesboshi contavam a mesma história ao se aproximarem da meia-noite, pois é ali que vive Retdemon Biesboshi, um ser ancestral, meio sombra, meio fera, que se arrasta pela névoa e arranca a alma de quem ousa chamá-lo com o olhar. Acredita-se que esse demônio nasceu durante a grande inundação de 1421, quando a região foi devastada por águas violentas e mais de 70 vilas afundaram para sempre. Diz-se que um homem chamado Ruger, enlouquecido de dor por perder sua esposa e filhos na enchente, invocou algo das profundezas. Ele afundou seu barco carregado de ossos e ouro roubado, oferecendo-os ao desconhecido em troca de vingança contra o mundo. Na manhã seguinte, os corpos de vários aldeões apareceram com o rosto congelado em expressões de puro pavor, sem nenhum ferimento. E Ruger desapareceu. Ninguém sabe ao certo. Alguns relatos dizem que esses são só especulações de sua aparência. Ele tem a forma de um corvo gigante de 3 olhos, que caminha sobre a água. Outros o viram como uma figura encapuzada, flutuando, com a boca costurada e olhos incandescentes. Alguns pescadores juram que ele imita vozes de entes queridos, tentando atrair suas vítimas para o pântano. Você sabe que ele está chegando perto quando a água fica escura como petróleo, nenhum pássaro canta, e uma névoa densa, com cheiro de carne podre, cobre o barco ou o caminho. Johann de Witt. Johann de Witt era um homem de inteligência extraordinária, matemático brilhante, diplomata talentoso e o poderoso grão-pensionário da República das Províncias Unidas, atual Países Baixos. Por quase 20 anos, ele liderou a Holanda sem ser rei, um verdadeiro republicano num tempo de realeza absoluta. Mas seu maior erro foi desafiar os Oranges, a família nobre que muitos ainda veneravam. E o povo, cego de ódio e manipulado, o puniu de forma inominável. Em 1672, conhecido como Rampedjar, o ano do desastre, a Holanda foi invadida pela França, Inglaterra e 2 estados alemães ao mesmo tempo. As tropas queimavam vilas, saqueavam cidades. O povo, desesperado, culpou João, mesmo ele tendo tentado salvar a República. Os partidários da Casa de Orange espalharam boatos, dizendo que ele sabotava a guerra, que era corrupto, e que merecia morrer. Johann foi falsamente acusado de conspiração e prisão injusta. Seu irmão, Cornelis de Witt, também foi preso, torturado até confessar mentiras, e condenado. Naquele dia, uma multidão enfurecida invadiu a prisão em Haia, onde os irmãos estavam detidos. Os guardas não impediram. Johann e Cornelis foram arrastados pelas ruas, linchados, espancados e mutilados. Seus corpos foram pendurados de cabeça para baixo em praça pública. O povo cortou pedaços de seus corpos, levando dedos e órgãos como troféus. Há relatos, reais, de que partes dos corpos foram cozidas e comidas por alguns fanáticos. Foi um dos episódios mais bárbaros da história holandesa. Essa história é real, está mais para acontecimento do que lenda. Isso é macabro. Esses acontecimentos estão em vários sites da internet. Quem sabe você encontra algo a mais. E obviamente, se estamos falando de lenda da Holanda, não podemos esquecer da mais importante. O holandês voador. No século XVII, em plena era de ouro holandesa, uma capitão chamado Hendrik van der Decken zarpou de Amsterdã rumo às Índias Orientais, hoje, Indonésia, comandando um navio mercante. Durante a travessia do Cabo da Boa Esperança, ao sul da África, uma tempestade terrível caiu sobre a embarcação. Os marinheiros imploraram para voltar. O mar rugia, o vento gritava, o céu parecia partido em trovões. Disse que ele blasfemou contra Deus,
atirou um crucifixo no mar ou até matou um padre a bordo. Vai depender da versão da lenda. Foi nesse momento que o destino foi selado, e com isso um ser, talvez um anjo vingador, talvez o próprio diabo apareceu e puniu. Desde então, o navio se tornou amaldiçoado, nunca mais podendo ancorar. Sua tripulação apodreceu, mas não morreu. Seus olhos brilham como carvão em brasa, e o próprio tempo os esqueceu. O navio aparece cercado por neblina verde, com velas esfarrapadas, tripulação cadavérica e uma luz espectral, sempre visto à distância, tentando se aproximar de navios, como se pedisse ajuda ou buscasse mensagens para levar a entes queridos. Dizem que responder ao chamado traz maldição, é sinal de tragédia iminente. Quem vê o holandês voador está fadado à morte ou a naufragar. Em 1881, membros da Marinha Britânica, incluindo um jovem rei Jorge V, alegaram ter visto uma figura do navio brilhando na névoa perto da Austrália. A lenda inspirou a ópera de Wagner, livros de Júlio Verne e séries como Piratas do Caribe. Inclusive até no Bob Esponja já apareceu. O capitão só pode se libertar da maldição se encontrar amor verdadeiro, ou se alguém aceitar substituí-lo. Um pacto sombrio, obviamente ninguém quer, né? Outros dizem que ele aparece em noites de tempestade, tentando negociar sua alma em troca de liberdade. Espero que tenham gostado das lendas urbanas de hoje. Foi complicado achar. Deixe seu joinha e se inscreva. Quer uma lenda? Deixe nos comentários. E vou ficando por aqui.